Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou estudante de nutrição e desenvolvi esse trabalho com orientação do professor Fernando Lamarca. O título do meu trabalho é Associação entre a força muscular com a composição corporal de indivíduos em pré-operatório de cirurgia bariátrica. Estudar a força muscular em candidatos à cirurgia bariátrica é importante porque muitos já apresentam alterações musculares antes de fazer a cirurgia. E a baixa força muscular ela está associada a um maior risco do desenvolvimento da obesidade sarcopênica, que é uma condição onde se tem a baixa força e massa muscular associada a um excesso de gordura. E isso pode levar à perda de funcionalidade e autonomia dos pacientes ao longo do tempo. O problema é que os testes funcionais utilizados para avaliar a força muscular, como o teste sentar e levantar e o teste de pressão palmar, eles são influenciados pela composição corporal desses pacientes, dificultando assim a interpretação dos resultados. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a associação entre a força muscular e a composição corporal dos indivíduos em pré-operatório de bariátrica, para que assim a gente pudesse aprimorar a avaliação clínica desses pacientes no pré-operatório. Para isso, fizemos um estudo observacional e transversal com os indivíduos candidatos à cirurgia bariátrica no Hospital Pedro Ernesto e avaliamos a força muscular por 2 testes funcionais mais utilizados: o teste de sentar e levantar em 5 repetições e o teste de pressão palmar. Para avaliar a composição corporal, utilizamos as medidas de percentual de gordura corporal, massa magra pendicular e massa livre de gordura, todos obtidos pelo exame DEXA. E também utilizamos o IMC, o índice de massa corporal de cada paciente. No teste de pressão palmar, utilizamos o dinamômetro Jamar e pedimos que o participante apertasse o aparelho com a maior força possível e na mão dominante. Depois disso, registramos a maior medida obtida na mão dominante e analisamos a força absoluta e a força relativa. A força absoluta foi o valor bruto obtido no teste e a força relativa foi o valor ajustado ao peso corporal do paciente, em que dividimos a força muscular pelo peso corporal. Depois de ter a força relativa, comparamos esse resultado com os pontos de cortes existentes na literatura. Para mulheres, valores menores que 0,34 eram considerados baixa força e para os homens, valores menores que 0,45 eram considerados como baixa força muscular. Já no teste de sentar e levantar, pedimos que o paciente realizasse o movimento de sentar e levantar da cadeira 5 vezes no menor tempo possível e com os braços apoiados ao corpo. Depois de registrado o menor tempo feito pelo paciente, comparamos com os pontos de corte também da literatura, em que estavam separados por idade e sexo. Na coluna rosa, aqui a gente tem os valores obtidos do teste das mulheres e na coluna em azul a gente tem os testes, os resultados dos testes dos homens. Sobre os resultados, avaliamos 85 participantes, sendo a sua maioria mulheres, com idade média de 43 anos, IMC de 46 e percentual de gordura por volta de 52%. A frequência de baixa força muscular ela modificou conforme o teste que foi utilizado. No teste de sentar e levantar, cerca de 54% dos participantes foram classificados com baixa força muscular, enquanto o teste de força de pressão palmar, olhando especificamente para a força relativa, aproximadamente 99% dos participantes tiveram baixa força muscular. Quando olhamos as correlações entre a força de pressão palmar absoluta com a composição corporal dos indivíduos, observamos uma associação positiva entre a força absoluta e os indicadores de massa muscular, como a massa livre de gordura, o tecido magro e a massa magra pendicular, mostrando que quanto maior a massa magra, maior os valores do teste de força absoluta. Houve também uma associação negativa com o percentual de gordura corporal, mostrando que quanto maior a gordura corporal, menor o valor de força absoluta. Essas associações, em geral, elas foram fracas a moderadas
mostrando que sim, a força absoluta ela é influenciada pela massa muscular, que a força ela é influenciada pela massa muscular, mas que não é o único fator. Já quando analisamos a correlação entre a força de pressão palmar relativa com a composição corporal dos indivíduos, observamos uma associação negativa com os indicadores de adiposidade, como massa gorda, percentual de gordura e índice de massa corporal, mostrando que quanto maior a gordura do paciente, menor era o resultado de força de pressão palmar relativa. Mostrando assim também que a força relativa ela é mais sensível ao excesso de gordura do participante. E com base nesses achados, a gente pode concluir que a força relativa ela se destaca como uma força mais adequada para se avaliar essa população, porque ela considera tanto as alterações de massa magra como as alterações de massa gorda típica desses pacientes. Então, considerar essas particularidades é importante não só para interpretar melhor os resultados, mas também para auxiliar na identificação precoce de sarcopenia. Quando observamos o teste de sentar e levantar, não observamos uma correlação com a composição corporal, mas sim que o desempenho físico ele tende a piorar com a idade, assim como a força de pressão palmar absoluta. E essas foram as referências do nosso estudo. E muito obrigada pela atenção.